Olá, boa tarde. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos dando início aqui a uma transmissão especial ao vivo, uma transmissão especial no jornal Potiguar Notícias. Nós conversamos no programa com Lívia Oliveira sobre poesia, sobre literatura e agora, mais uma vez, hoje, uma sexta-feira cheia de literatura. Nós vamos conversar com a doutora em educação, escritora, poeta Eva Potiguar, que vai lançar um livro hoje. Vamos conversar também com o escritor Soter, que veio de Brasília para lançar um livro aqui. O livro de Eva Potiguar, Do Casulo à Borboleta, está aqui, ela vai falar sobre o livro. E #Agrestina, de Soter. Vamos saudar nossos convidados. Eva Potiguar, bem-vinda à PNTV. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. É sempre bom poder compartilhar a nossa produção, especialmente quando a gente procura dar o melhor dentro dessa nossa cidade maravilhosa que é Natal. Perfeito. Soter, bem-vindo não só ao programa PNTV, como bem-vindo a Natal. Muito bom, viu? E é muito bom a gente estar de volta ao Natal, viu? Eu adoro essa cidade e eu espero que o pessoal adore a minha poesia também. Perfeito. Vamos conversar com os dois, um pouquinho de cada. A #Agrestina, um formato belíssimo, livro. São poesias que tratam do Nordeste, Soter? Olha, na verdade, é uma homenagem ao Nordeste, né? Como eu não sou nordestino, eu não me atrevi assim a usar os elementos da nordestinidade, né? Eu continuo poesia do Soter, né? Um centro-oestino, né? Que eu sou do Centro-Oeste, sou de Goiás, né? Brasiliense, mas usando elementos que me inspiraram durante as inúmeras visitas que eu faço ao Nordeste, que eu já conheço os 9 estados do Nordeste, e tenho uma relação assim, afetiva muito grande, tanto com a região, né, que é peculiar, por causa da sua inhospitidade, né, e também a sua resiliência, né, em termos climáticos e de sobrevivência, né, e a hospitalidade, né, a graciosidade com que é o povo nordestino, né? Com seus fazeres, com seus prazeres, né? Então, num momento em que havia uma reação quase que xenofóbica com o Nordeste, eu peguei e quis fazer a minha parte. Falei, não, eu vou fazer uma homenagem ao Nordeste e, como poeta, eu vou fazer com poesia. E aí resolvi fazer o #Agrestina, né? Que é um livro voltado para a interação, né, você interagir com o autor, com o leitor, né, que tem páginas em branco para o leitor escrever suas ideias e tal, e depois virar coautor comigo, né? Perfeito, um processo bastante interessante, a gente vai falar mais sobre isso. Eva Potiguar, Do Casulo à Borboleta. As suas poesias nesse livro, tem algum tema específico, tem algum conceito, autodescoberta talvez? Fala um pouquinho sobre as poesias. Eu acho que a proposta é uma autodescoberta. E se a gente colocar em parêntese auto, então nós temos ao mesmo tempo uma dualidade, autodescoberta e descoberta de maneira simultânea. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, nós estamos todos um desafio diário de autodescobrir, de autoconstrução, de autocriatividade. E essa autodescoberta exige muita coragem. Coragem de perceber as nossas limitações e, ao mesmo tempo, de tê-las como ponte de ir além. Ou seja, de essas limitações serem como pedras no caminho de criar pontes, de aprendizado, de amadurecimento, de sabedoria. E eu acredito que esse casulo, ele não termina com o nascer da borboleta, porque a borboleta tem uma vida curta, mas ela é intensa, ela tem metas de vida determinadas. Então, o ser humano, quando ele tem metas e ele se autoconstrói a partir delas, ele consegue voar e sobrevoar sobre as suas adversidades. Agora, esse casulo, muitas vezes, é necessário, que é o nosso momento de buscar o nosso eu, de se olhar no espelho, nos desnudar, procurar ver as possibilidades de autoconstrução e de autorrefazimento. É a autopoiese que Humberto Maturana e Antônio Varela, 2 grandes neurocientistas, pesquisaram isso já no século passado, e que hoje a gente pode pensar, essa autopoiese é uma condição humana de autoconstrução, de buscar essa construção contínua com a vida, com o outro, com o mundo. Então, quando eu falo autoformação, autocriatividade, há essa dualidade. Então, o outro também se constrói comigo. Eu me construo com ele, mas, sobretudo, a responsabilidade é minha.
Perfeito. Eva, você vem é o seu primeiro livro, né, a ser lançado. Você vem a se somar a muitas outras poetas que têm destaque, que estão na militância cultural, e fala-se muito, quem estuda a poesia potiguar, da força da poesia feminina. Qual é a sua análise? Por que as mulheres potiguares, as poetas, elas muitas não querem ser chamadas poetisas, poetas, por que as poetas potiguares, de modo geral, têm essa força toda, essa intensidade toda? Eu acho que essa força ela é muito da mulher, quando ela busca essa disponibilidade e resiliência. Eu acho que a mulher ela é naturalmente resiliente, porque ela busca ela é guerreira no dia a dia. A mulher ela transforma o seu ambiente, ela tem um papel muito fundamental na sociedade, na educação, não só dos filhos, mas na transformação dessa sociedade como um todo, em que ela tem um papel, além de ser mãe, ela tem um papel como cidadã, como pessoa, como sujeito, protagonista de mundo. E eu vejo essa possibilidade também como essa autopoiesia, essa borboleta, que ela não tem nada de frágil. Ela pode aparentar ser frágil, mas, na verdade, ela é muito forte. Perfeito. Soter, a Eva Potiguar, assim como eu, fizemos parte de um grupo, o grupo da Nobel Livraria, que funcionava como um centro cultural que, infelizmente, fechou. E a gente nota em Natal que as livrarias vêm fechando, os espaços culturais vêm fechando. Pois isso é um crime contra a cultura, né? Pois é, eu queria perguntar, em Brasília, como é que funciona a questão de espaços culturais? Eu falo para a poesia, sem ser as mega lojas ou os mega eventos. Como é que está funcionando esse movimento cultural de poesia lá em Brasília, Soter? Olha, eu acho que o calo de todos os escritores, né, é a questão da distribuição, né, da exposição, da disposição do seu trabalho. E isso é geral no Brasil, né, porque nós temos aquelas livrarias de rua, acabaram quase, né, não existe mais livrarias de rua, que era aquela que você chegava, deixava em consignação ali, né, conhecia o dono da livraria, e hoje as livrarias são todas de rede, né, tem a Rede Cultura, rede... não me lembro outras, Saraiva, a Leitura, entendeu? Que funcionam em shoppings, né, e tal, e que são redes. Então você não tem nem como personalizar o atendimento do autor com o vendedor, né, que seria o livreiro, né, com o livreiro. Então essa é uma dificuldade que existe em todo lado, é o nosso calo. Então, lá em Brasília, por exemplo, nós estamos estudando uma possibilidade de fazer um convênio com as bancas de jornais, que são 100 e tantas bancas de jornais no Distrito Federal, porque aí nós teríamos pelo menos esses 100 e poucos pontos de venda dos nossos livros, né? As pessoas passam, vai comprar o jornal, comprar um pão de queijo, uma balinha, um picolé, e acaba tendo acesso ao livro. Mas isso é geral, não é um privilégio aqui ou um problema só de Natal. E, Soter, você falou essa questão do escoamento e das livrarias das grandes redes, muitas delas burocratizam, inclusive, para aceitar os livros de autores da terra. Fora que, de primeiro, a comissão que você tinha era de, no máximo, 20%. Né? Hoje, fica 70% para eles fazerem, quando pegam para distribuir, né, 70%. Quando aceitam. Quando você consegue furar o código de barras, né? Quando você consegue furar o código de barras, que é uma barreira para o escritor, né? Aí você ainda fica quase que pagando para que eles distribuam o seu livro. Né? Perfeito. Vou fazer uma pergunta para os dois. Quem quiser, responde primeiro. Milton Nascimento falou, a frase clássica dele, de que a arte tem que ir onde o povo está. Vocês concordam com isso? Deve-se levar a poesia para o povo, em vez de esperar o povo chegar aos poetas? Olha, Posso falar? Dos desafios nossos é justamente você criar atalhos entre o autor e o leitor, entendeu? Nós, da geração Mimioff, nós fizemos isso muito bem, porque nós eliminamos o intermediário, nós fazíamos e distribuímos de mão em mão. Fazíamos, né, nos botecos, nas portas de teatros e tal. Então, por isso que a geração Mimioff teve tanta repercussão, né, e cresceu tanto no Brasil naquela época. Então, há necessidade de você fazer quebrar essa distância. Né? Então, procurar estar em feiras, né, feiras populares, feiras livres, né, ir para os botecos também, vender os seus livros, expor nos botecos,
né? Onde tiver gente, a gente ter o nosso livro, mesmo que seja com a nossa participação pessoal, mas a gente buscar isso, né? Quebrar essa distância. A outra distância é da linguagem, né? Você auscultar o povo para poder escrever o que o povo diz, né? Você usar a linguagem do cotidiano para que fique fácil a compreensão e o gosto pelo que você escreve, entendeu? Perfeito. Dá, Eva, para levar a poesia para o povo? Eu acredito que com as redes sociais isso se abriu muito mais. Porque hoje um livro, ele se torna um livro aberto nas redes sociais. Quando você posta um poema seu, é quase que instantâneo a reação do público. E o mais interessante é que esse público ele tem uma diversidade incrível. Além de você atingir pessoas de todo o país, de várias nações, de vários lugares ao mesmo tempo, você atinge pessoas de várias etnias, de várias culturas, e você fica impressionado com o retorno. Esse feedback que é muito importante para nós artistas. Porque assim como a arte precisa do povo, porque ela se faz arte na expressão humana. Não existe arte sem a expressão humana, porque ela por si só não se torna arte no sentido que ela precisa de uma apreciação. Ela precisa dessa apreciação estética, mesmo que seja para contestar, mesmo que seja para ser do contra, mas é uma apreciação. Eu não gostei desse verso, eu não gostei desse poema, não gostei dessa música. Isso já é uma apreciação importante, porque problematiza, instiga o pensamento, e as pessoas estão precisando pensar mais sobre o mundo que lhe cerca, e não apenas copiar, colar, curtir por curtir. E eu acho importante, porque, por exemplo, a minha poesia, ela se tornou poesia através do olhar dos outros nas redes sociais. As pessoas começaram a apreciar, a fazer indagações, a me chamar, às vezes até publicamente ou no privado, e aquilo ali começou a mexer comigo enquanto artista e me descobri nessa responsabilidade também social. Porque nós temos uma responsabilidade social muito grande. E nós temos que ter muita consciência que, como protagonista desta arte, nós temos uma sociedade que precisa estar mais dialogando com ela. E esse diálogo, como é que ele se faz? Eu acredito que esse diálogo se faz nessa abertura. Porque mesmo que tivéssemos livrarias hoje, poucas delas dariam tanta abertura quanto as redes sociais. Hoje nós temos o audiobook, nós temos livros visuais, livros narrados, audiobooks, que os jovens gostam mesmo de apreciar, de interagir, livros que você possa escrever neles com aplicativos interessantes. Eu acho que a gente precisa criar novas alternativas, novas estratégias e ir realmente fomentar, alimentar esse espaço da poesia. E eu vejo que as redes sociais, ela pode ser, e já é, um grande caminho para isso. Tanto é que esse livro, ele nasceu muito dessa efervescência desse diálogo entre a minha poesia com o meu público. E o meu público, que público é esse? Não é professores, a maioria não são professores, não são educadores, são pessoas de toda a área de conhecimento e profissão que você pode pensar. É um público diversificado, então eu fico feliz, ao mesmo tempo, grata, sou muito grata a todos os meus leitores que estão me ouvindo agora. Quero agradecer vocês de todo o coração, porque é graças a vocês que eu estou aqui. Esse livro nasceu e ele agora não é mais meu, é de todos os que acolheram. Eu sempre digo, quando nasce um livro, o mundo não será mais o mesmo, para aqueles que o acolher. Então, a arte é para todos. Bem interessante esse depoimento sobre redes sociais. Qual é a sua opinião, Sota? Olha, na verdade, eu concordo com essa parte que ela diz, que o livro dela é uma consequência dessa interação. As redes sociais, ela funciona como isso também, né? Eu não vejo assim as redes sociais como um substituto ao livro, entendeu? A gente deve trabalhar com as ferramentas, né? Eu uso eu chamo de gaveta virtual. É uma página que eu tenho no Facebook, onde eu pego e coloco lá, né? Às vezes as pessoas vão lá, comentam, ou no blog, entendeu? Então fica maturando aqueles poemas naquela gaveta virtual. Quer dizer, e na publicação você testa
Aquela conversa que você tinha no boteco, quando você ia na casa de um amigo, que mostrava um poema, que alguém comentava, hoje você faz isso publicamente. Publicamente. Né? Mas é um caminho para se chegar ao livro, né? É uma forma da construção do livro, né? Na minha avaliação. Só fazendo uma observação interessante que esse público, eles muitas vezes, pelo menos no meu caso, eles influenciam a seleção dos poemas para o livro. Porque muitos chegam lá no privado e digam, olha, aquele poema tem que ir, que aquele poema sou eu. É processo tudo. bem democrático, aquilo né? ali fala comigo, olha, você não pode deixar. Não pode deixar fora. Tem uma escritora famosa, uma poeta lá de Brasília, né, que é a Noélia Ribeiro, que foi, inclusive, musa de uma música gravada pelo Legião Urbana e tal. Né, e ela enveredou pela publicação de livros e tal. E hoje ela está muito atuante. E o último livro que ela está publicando agora, que ela está trabalhando agora, ela fez uma enquete, né, nas redes sociais para definir qual é o título do livro. Porque ela já tem 2 da trilogia, né? Então, quer dizer, ela está usando as redes sociais para construir o terceiro livro dela de uma trilogia. Uma construção paralela com a divulgação. Com a divulgação, né? porque aí os leitores sabem que vai haver... Que está nascendo um livro. Né? E, na verdade, isso se torna uma co-construção, porque você está construindo com o outro. No caso, a abordagem de Soter tem uma co-construção, porque ele coloca o leitor como co-autor. E eu acredito que, nesse século hoje, é fundamental colocar a sociedade, as pessoas, participantes ou coparticipantes desse processo, e não colocá-las apenas como meras espectadoras. A gente observar de um pedestal, né, jogando as gotinhas, né, pelo funil, né, distribuindo essas gotinhas. Né? A gente tem que trazer para a construção. Trazer para a construção, bem lembrado. Esse é o programa Jornal Potiguar Notícias. Infelizmente o tempo está acabando, o bate-papo está bom. Mas dá um poeminha, pelo menos? Pô? Tá, claro que dá o poema. Vamos para o poema e depois a gente vai divulgar bem direitinho os lugares e as horas dos lançamentos. Vamos. Então, vou falar um poema para vocês aqui do meu livro que eu lancei em 1998, Renitência Lunar. Meu bigode branco, espetado e duro, de tanto ser aparado, crava em seus lábios com a juventude de quando não o tinha, e a minha mão percorre a sua espinha à procura do vício que perdi. Muito, muito bom, muito interessante. Qual é o nome desse livro? Esse livro é o Renitência Lunar, que eu lancei em 1998, comemorando 20 anos do primeiro livro, que é o Início e Fim, que eu lancei em 1978. Perfeito. Eva. Olha, eu vou aqui destacar a primeira e a última estrofe do poema que leva o título do livro, do Casulo à Borboleta. Como voar se a asa está quebrada? Como tornar-se borboleta sem enfrentar o casulo? Que a dor seja meu alimento, que eu a devore com fé e transcenda este momento, mas firme, feliz e de pé. Então, voe. Perfeito. Então, do Casulo à Borboleta. O primeiro livro de Eva Potiguar, do Casulo à Borboleta, nesta sexta-feira, hoje, sexta-feira, no Bardalos Cultura e Arte, bar e restaurante, no centro de Natal. Facílimo de chegar, fácil de estacionar. A partir de que horas, Eva? A partir das 17 horas, até meia-noite, estaremos lá, recebendo os amigos e participando desse momento lindo e único. Perfeito. Todo mundo, então, convidado, das 17 até meia-noite, que é a hora que Lula Belmont, dono do Bardalos, bate o sino e expulsa todo mundo de lá. Já o livro do Soter, o #Agrestina. #Agrestina. Vai ser lançado amanhã. Lá no Conselho Regional de Odontologia, a partir das 17 horas, onde vão ter outras atividades, né, desenvolvidas pela SVPA, que é a Sociedade, SPVA, que é a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, que eu achei engraçado, comandado muito pela bom, nossa querida Osani Gomes. Grande abraço para Osani. E eu quero aproveitar e agradecer aí pela nossa presidente, né, da SPVA, ter me incluído na programação desse mês. Né, e a gente está participando de um debate virtual hoje à noite, né, que quem quer entrar na página da SPVA
vai poder debater comigo virtualmente. E amanhã eu espero o pessoal para uma dose de poesia, né, e um dedo de prosa, né? Uma dose. Perfeito, imperdível então, hoje o lançamento do livro de Eva Potiguar, amanhã o lançamento do livro do Soter. Agradecer a vocês dois pela vinda aqui, Eu que o papo agradeço. foi maravilhoso. Haveria condição de 2 horas de papo, mas infelizmente temos que terminar o programa, agradecendo novamente ao Osani Gomes pelo carinho, pela atenção toda aqui com a gente. Para você que está nos assistindo, um grande abraço, até segunda-feira.